Espírito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços há meu descanso, em teus braços é 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 meu descanso, meu lugar, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui juntos, felizes e alegres, para celebrar juntos com você aí no seu lar, aonde quer que você esteja nos ouvindo, e para celebrar ao Deus vivo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nesse dia tão especial, dia 10, dia das mães, nós estamos aqui para celebrar junto com você, mamãe, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. E que a nossa oração seja neste momento, que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre o seu lar, venha sobre a tua vida, e que os rios de Deus fluam sobre a tua vida, sobre este lugar. Aleluia. Pai, nós te adoramos, nós te celebramos e declaramos que não existe nada melhor do que estar neste lugar para te adorar, para te celebrar e te dizer que tu és bom em todo tempo, tu és bom. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Glória sempre
Olá, queridos, graça e paz. Um prazer estar com você nesse 10 de maio, o Dia das Mães. É uma alegria poder compartilhar com você a palavra do Senhor, nessa maneira que o Senhor tem nos provido para nós, esse culto online. Sabemos que o gostoso estar juntos aqui, de maneira presencial, mas o Covid tem impedido isso, mas não tem impedido a palavra de Deus de entrar na sua casa, de atingir você. E nós queremos começar orando, pedir ao Senhor que ministre a sua vida, e para você ir se acalmando aí na sua casa, para você tirando o cachorro da sala aí, se ajeitando no sofá, e nós queremos orar agora, e pedir que o Senhor ministre ao seu coração de maneira tremenda nesta noite. E nós temos convicção disso, que nesse domingo, dia 10, o Senhor fará coisas tremendas na sua vida, o Senhor vai realizar coisas que Ele nunca fez antes, aí dentro da sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, nesse Dia das Mães, dia 10 de maio, de estarmos juntos aí, Senhor, adentrarmos nessa casa. Deus, dessa pessoa, talvez com esse smartphone dentro do seu carro, nós não sabemos, Deus, as necessidades, mas o Teu Espírito sabe. E nós estamos aqui, Senhor, clamando a Ti nesta hora e Te pedindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha repousar sobre cada um que está ouvindo essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero tratar com vocês de um tema que diz assim: refúgio verdadeiro. O tema dessa ministração nessa noite é refúgio verdadeiro. Porque nesses últimos dias nós temos visto tantas notícias e tantas coisas, tantas novidades que surgem, e nem todas são verdadeiras, nem todas são corretas. O que é correto é a palavra de Deus. O que é correto é aquilo que está registrado na palavra de Deus. E no livro de Salmos, no capítulo 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento das tribulações ou da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E também quero ler um texto com você que está em Josué, capítulo 20, versículos de 1 ao 6. Josué, capítulo 20, de 1 ao 6, que diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar uma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Preste atenção nessa palavra, vingador de sangue. E fugindo para algumas dessas cidades, por-se-á a porta dele e o exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão um lugar para que habite entre eles. E se um vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tomará o homicida e voltará à sua cidade de onde fugiu. Aleluia. Querido, você já viu criança brincando de esconder? Criança brincando de esconder, a criança corre, às vezes entra atrás de uma cortina, aquela cortina transparente de renda que você tem. Vamos brincar de esconder, ela vai, se entra atrás da cortina, fica escondidinha ali. Claro que você está vendo ela, E as pessoas às vezes querem se esconder de alguma coisa. Quando a criança está com medo, às vezes ela entra até debaixo da cama. E quando o adulto está com medo, ou agora esfriou um pouquinho, mas o adulto se cobre lá com cobertor, achando que está seguro. Mas o que dá a esse adulto a sensação de segurança, estar com cobertor sobre a sua cabeça? Ou o que dá a sensação de segurança para uma criança quando ela está com medo de entrar, até mesmo debaixo da cama? O que dá essa sensação de segurança? O que faz isso? É interessante isso. Uma vez, eu me recordo que eu estava na cidade de São Paulo, e eu ia atravessar a cidade, então fui de metrô até um ponto, depois ia pegar um ônibus, e nisso teve uma confusão muito grande na rua, e quando eu me vi, eu estava no meio dessa confusão, daquele conflito, aquela gritaria, aquela correria. Eu peguei, vi uma loja grande, uma loja de departamentos, eu vi, tinha segurança na porta da loja, eu entrei rapidamente dentro daquela loja, porque ali tinha seguranças, para eu poder ter uma certa segurança. Pensei assim, nesse lugar aqui eu estou seguro, e a polícia lá fora, aquela confusão. E no texto que nós lemos, é sobre as instruções para a nação de Israel sobre as cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio que Deus estabelece. No texto que nós lemos de Josué, capítulo 20, de versículos 1 a 6,
dizia que se alguém sem querer matasse alguém, se alguém sem querer ferisse alguém, e a lei era olho por olho, dente por dente, e essa pessoa fizesse isso, então ele teria que fugir para uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Não era uma cidade comum, era uma cidade cercada toda por muros, muralhas. Pastor, todas as cidades eram assim? Não, era uma cidade diferente, porque a única opção de entrada nessa cidade era pelos portões centrais, e esse portão central era vigiado 24 horas. Se fosse hoje, seria um condomínio de máxima segurança. O detalhe curioso é que os muros teriam que ser construídos de uma pedra branca, um tipo de um calcário, alguma coisa que refletisse. Então você imagina aí um enorme muro feito de uma pedra quase que brilha longe, né, de um calcário assim, aquela mistura de calcário, e ficava branco demais. É como se hoje a gente pegasse um muro assim, pintasse de cal, né, em cima de uma montanha, aquele muro enorme assim, e quando o sol batia daquelas paredes, daquela muralha, brilhava mais ainda. A quilômetros se avistava aquela cidade. E à noite eles faziam fogueiras em cima das muralhas, e embaixo assim, o objetivo era ser visto. O objetivo é que as pessoas de longe, a quilômetros, olhassem e vissem assim: lá existe uma cidade de refúgio. A intenção era justamente essa mesmo. A luz da lua batia e brilhava longe. E quando alguém cometia algum ato, até mesmo um homicídio, né, feria alguém, ou sem querer pegava alguma coisa de alguém que não sabia quem era o dono e passava por um roubo, se apropriava do que não era seu, né, ou qualquer coisa semelhante que podia ter causado prejuízo a alguém, dano a alguém involuntariamente, é o que diz o texto, essa pessoa ficava numa situação muito delicada, porque a lei era olho por olho, dente por dente. Mas Deus, na sua infinita graça e sabedoria, sabendo que isso podia acontecer, e Deus nunca, preste atenção, Deus nunca pega o inocente e põe ele por culpado. Assim como ele não pega o culpado e põe por inocente. Deus não faz isso, Deus não erra. E Deus então providenciou um escape, Deus providenciou uma saída para que a lei que ele mesmo ditou a Moisés, o que eles poderiam fazer, querido, que se acontecesse então um assassinato, um acidente e a pessoa morresse, o que podia ser feito? Para você entender, você imagina só, né, alguém da família da vítima, acontecia alguma coisa assim, eles poderiam ir atrás do causador da morte, causador do acidente, podia ir atrás dessa pessoa e podia contratar, se eles mesmos não fossem pessoalmente ir lá matar, eles podiam contratar uma pessoa para se vingar. É aí que entra o termo que eu falei com você, vingador de sangue. Você que gosta de filme faroeste, lá no Telecine Cult, né, era como filme faroeste, assim, contratar um pistoleiro, né, era mais ou menos isso para você entender. Então você já imaginou isso? Um pai de família trabalhando lá no campo, trabalhando, se esforçando para ganhar o pão de cada dia, e muita gente ali trabalhando, você imagina ele com uma foice, trabalhando, e de repente a foice sai, né, do cabo lá, e está um abençoado lá tomando água, e a foice vai e pega na jugular da pessoa, e a pessoa morre ali, mas foi acidental, então essa pessoa descansando um pouco, acabou se acidentando, um outro vai mexer, né, e joga uma pedra longe, pega na cabeça do abençoado, está ali atrás, morre, um acidente. Então a família, às vezes nesse momento de dor, a família da vítima, não, ele não podia ter feito isso conosco, onde já se viu, vamos fazer uma vaquinha aqui, e vamos contratar um vingador de sangue. Mas o que fazer quando a pessoa que fez isso involuntariamente estava correndo risco de vida? O que fazer quando eu sabia que ia pagar com ele com a mesma moeda? A primeira coisa que eu tenho que entender, quando você sabe que está correndo risco, você tem que procurar a cidade de refúgio. O que lemos no texto de Josué, capítulo 20, versículo 4, diz que a pessoa saía procurando uma cidade de refúgio. Querido, eu creio, se você pense bem nessa situação, eu quero que você imagine que a pessoa fez isso involuntariamente, a pessoa morreu, sabendo que a família da vítima podia contratar um vingador de sangue. Eu fico imaginando, crendo, que a pessoa não ficava planejando, né, o que cometeu o ato, não ficava planejando. Semana que vem eu vou preparar as minhas malas, aí eu vou despedir da minha família, eu vou fazer um churrascão primeiro, né? Ali encontro a filha sem osso, vou tomar um banho lá no Rio do Nunes primeiro, eu tenho que ir no aniversário, comer beijinho, brigadeiro, depois eu vou para a cidade de refúgio. Será que a pessoa fazia assim?
Claro que não. O vingador de sangue podia vir no momento que ele não esperava, podia chegar imediatamente, podia chegar na sua casa. Eu acredito que a pessoa que cometeu esse ato chegava na casa rápido. Se ele fosse casado, ele despedia a mulher, aconteceu um acidente, a pessoa morreu, eu preciso ir embora, pega umas peças de roupa rapidinho, se despedia dos filhos, saia correndo. Não tinha tempo, às vezes, para despedir dos pais, despedir ninguém. Ele estava desesperado, correndo, porque ele sabia que tinha alguém autorizado a ir atrás dele para executá-lo. Pastor, está na Bíblia, tá? Olha como é que é sério isso. E ele saía correndo, então, procurar essa cidade de refúgio. E ele saía correndo, por isso que a cidade tinha que chamar atenção. Em Israel era colocada 6 cidades de refúgio. Ele ia atrás de uma cidade de refúgio dessa mais próxima dele, e ele se colocava na porta dessa cidade, conforme essa instrução. Olha só a instrução, ele tinha que chegar na porta da cidade e gritar bem alto. Gritar o quê, pastor? Confessar aquilo que ele tinha feito. Ele tinha que chegar no portão da cidade e gritar: olha, eu estava lá no campo com a minha foice. Esse é um caso que eu estou contando. E a foice escapou e cortou a jugular de uma pessoa, ela morreu, e eu estou aqui, eu não tive culpa. E ele, quando ele confessava o que ele praticou, a Bíblia diz que os anciãos da cidade ouviam isso. E era verdade isso? Era. Então eles abriam as portas para ele. Porque dentro da cidade era proibido o vingador de sangue. Ele não podia entrar dentro da cidade. Ele tinha que capturar, ele tinha que executar, ele tinha que ferir antes da pessoa atingir a cidade de refúgio. Querido, eu creio que alguns correndo do vingador iam até longe, sabe? E eles vinham de longe os muros da cidade, correndo do vingador, e quanto mais se aproximava, mais aqueles muros brilhavam, mais o vingador de sangue chegava primeiro, capturava ele primeiro e o matava. Ele estava vendo a cidade, mas morreu antes. Outros até conseguiam chegar aos portões, mas na hora que chegavam nos portões ali, e a lei tinha que ser bem clara sobre isso, era gritar, confessar o que fez. Aí os anciãos aceitariam e abririam os portões. Mas quando eles chegavam diante dos portões, não dava tempo. Muitos foram executados ali na porta da cidade. Muitos morreram ali na porta da cidade. Chegou na cidade, mas não deu tempo. Não deu tempo. E outros então, que eu fico imaginando, chegou no portão da cidade assim, na hora que chegou ali, olhou para trás, o vingador de sangue não estava vindo. Eu expor o que eu fiz? O que essas pessoas têm que ver com isso? Eu não vou falar nada do que eu fiz. Quem eles pensam que são? Para mim gritar o que eu fiz? E caiu numa armadilha chamada orgulho. Não vou contar para ninguém o que eu fiz. E começaram a achar que só estando perto da cidade de refúgio estariam seguros. Mas não era isso o que Deus ordenou. Eles tinham que ir o mais depressa possível, encontrar a cidade, confessar o que fez. Aí os portões se abririam. Aí você não correria mais esse risco. E quando a gente lê o Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Angústia quer dizer grande agonia. Angústia quer dizer assim, um aperto no peito, carência. Angústia quer dizer uma ansiedade acompanhada de uma opressão, tristeza profunda. E quantas vezes no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo assim, nós nos pegamos assim? Quantas pessoas, não você é lógico, mas quantas pessoas que você conhece que andam angustiados? Quantas pessoas que você conhece que estão andando, passando por uma grande aflição? Aquele aperto no peito devido às circunstâncias, carente de amigos, carente de recursos. A pastora Cris chegou, olha só o que aconteceu comigo. Carentes de saúde, hoje se alguém espirrar está todo mundo correndo. Carentes de amor. Quantas vezes a ansiedade tem pego as pessoas e sem perceber nós somos oprimidos com pensamentos desenfreados que às vezes a gente está produzindo aí sem perceber e consequentemente o medo toma conta da nossa alma. Mas por que isso? Por que nós agimos assim? Porque dentro de nós ainda tem uma velha natureza, uma natureza pecadora, e nós precisamos de um refúgio, nós precisamos de uma fortaleza, nós precisamos disso. Pastor, por que nós ficamos angustiados? Querido, porque nós procuramos alívio em muitos lugares que não vamos trazer. E o pior ainda, acabamos nos afastando de Deus. E isso te leva mais longe do refúgio. E no meu telefone,
Quando toca o meu telefone celular da minha casa, o que chama lá não está escrito casa, está escrito assim, refúgio. Eu chamo minha casa de refúgio. Né? Segurança, proteção. Quantas vezes, querido, nós estamos preocupados com uma falsa segurança? Nesse momento, nessa pandemia, procurando um esconderijo. Estamos aqui, porque não tem ninguém aqui, falando com você sem máscara, mas agora andando de máscara, todo mundo mascarado, procurando um caminho para a alegria e não encontrou. Porque tudo que você fez não adiantou nada. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite, nesse dia 10, dia das mães, você tem que ir para a cidade de refúgio. Olha, querido, eu sinto muito dizer isso, nesse dia 10, dia das mães, era para ser um dia feliz, mas eu tenho uma notícia para dar para você, talvez não é muito boa, e talvez vai assustar você, então sente no sofá, você que está em pé aí, o vingador de sangue está atrás de você. O que é, pastor? Isso mesmo, eu não quero amedrontar você, nem quero criar algo para te assustar. Nós não pregamos um evangelho terrorista, mas pregamos um evangelho da verdade. O vingador de sangue está atrás de você. E ele está te caçando, como um leão que ruge, farejando para te apanhar, para te destruir. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E esse vingador te odeia. E se ele puder pegar você, se você puder bobeira, ele vai te destruir. E esse vingador é o diabo. João capítulo 10, versículo 10. Fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Mas então, pastor, como fugir desse vingador? Como escapar desse vingador que vem correndo, que não tem distância para ele, que ele não se cansa, e ele não para nada nos seus intentos, e ele não muda de opinião? Para onde que eu vou? Infelizmente, queridos, tem muitas pessoas brincando com o cristianismo. Tem muitas pessoas, mesmo com uma pandemia como essa, não levando Jesus a sério. Tem pessoas que estão esperando o quê? O que você está esperando aí para não levar Jesus a sério, para não levar essas situações a sério? Queridos, tem muita gente brincando com o cristianismo. Esquece que atrás dele tem uma pessoa que não tem um ser, que não tem piedade, que odeia o ser humano. Pastor, por que ele odeia o ser humano? Porque você foi feito imagem e semelhança de Deus. E como ele não pode fazer nada com Deus, ele pega você, imagem e semelhança de Deus. Para ferir o coração de Deus, ele quer arrebentar você. Para ferir o coração de Deus, ele quer acabar com o ser humano, imagem e semelhança dele. O diabo não pode tocar, não pode fazer nada contra Deus, mas ele sabe como entristecer o coração de Deus, fazendo com que homens e mulheres se separem dele, do autor e consumador da nossa fé. Querido, e o pecado nos separa de Deus. E quando nós pecamos, nós abrimos uma brecha. Nós damos uma legalidade para o nosso inimigo, o diabo, o vingador de sangue, vir atrás de nós. Pastor, para onde ir então? Eu disse para você no início aqui que Deus nunca é pego de surpresa, que Deus, mesmo tendo as leis que Ele mesmo ditou para Moisés, Ele falou para aquele que era inocente, tinha um escape. Querido, Jesus é a nossa única segurança. O Salmo 46, versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, um refúgio que serve de abrigo para o perigo, é Deus. Uma fortaleza representa um momento de coragem para você se entrar ali, se refugiar do meio do perigo. Ainda mais, socorro bem presente na angústia. Deus nunca, preste atenção nisso, Deus nunca abandona um filho e uma filha teu nos momentos de mais profunda angústia. E eu sei que eu estou falando com pessoas nesta noite, que estão em momentos de uma angústia terrível, estão em momentos de tristeza terrível, talvez numa amargura da alma que nem sabe como sair. Ei, tem uma palavra do Senhor para você. Deus é a nossa cidade de refúgio. Nós temos que ir atrás dele correndo. Nós temos que ir atrás de Deus correndo. Não dá para ficar mais procrastinando algumas coisas, nós temos que ir atrás de Deus correndo. Como o povo ia às portas da cidade, confessavam os seus delitos, confessava suas falhas, confessava os seus erros, confessava o seu assassinato que ele cometeu. Mas eu peguei algo que não era meu, eu não sabia, agora está atrás de mim. Quando a pessoa confessava,
os portões se abriam. E eles eram acolhidos na cidade. E o vingador de sangue não podia entrar. Não podia entrar. Olha só que coisa interessante. O vingador não podia fazer mais nada. Nós precisamos ir para Deus o mais depressa possível. Nós precisamos confessarmos os nossos pecados, qualquer que seja ele. Pastor, qualquer que seja o nosso pecado, qualquer pecado que você cometeu, Deus pode te perdoar se você confessar. Se você verdadeiramente abrir os seus lábios, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, e confessar. Querido, a porta da salvação se abre para você, e o diabo, o vingador de sangue, não pode mais te tocar, porque pecado, olha, preste atenção, pecado confessado é pecado perdoado. Interessante isso. Com Jesus ao seu lado, dentro da cidade de refúgio, nada, ninguém pode fazer um mal a você. Mas tem que existir uma coisa chamada humildade, para correr até Ele, para ir até Jesus, e confessar, admitir que errou. Eu errei, admitir, eu errei, eu falhei, admitir que seus erros que as pessoas não sabem que você cometeu, mas você tem que confessar. E eles iam à porta da cidade e gritavam, isso que a lei falava, grite a plenos pulmões o seu pecado, e os anciãos da cidade iam ouvir, iam ver se era verdade isso. Eu matei, eu roubei, e eu me arrependo, deixa eu entrar na cidade, eu quero me livrar do vingador de sangue. A pessoa gritava, eu não quero morrer. Eu sei que Romanos 6:23 fala que o salário, a paga do pecado é a morte, é verdade. Mas no texto de Josué, capítulo 20, versículo 6, que nós lemos, diz assim: habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tornará o homicida. Quando o sumo sacerdote morresse, ele podia voltar para sua casa, porque o vingador de sangue não podia mais pegar ele. Ele tinha que ficar dentro da cidade até o sumo sacerdote da época morrer. Quando o sumo sacerdote morria, eles podiam sair, que o vingador de sangue não teria mais legalidade sobre aquilo que ele cometeu. Ele tinha que ficar na cidade até o sumo sacerdote morrer. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, e já morreu numa cruz por mim e por você. Nós não precisamos mais temer o vingador de sangue. Ele morreu por meu lugar, morreu por mim e por você. O vingador de sangue, o diabo, não tem mais o direito, não tem mais a legalidade sobre a sua vida. Será que você está me entendendo isso? Será que você está entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite na sua casa? Sua angústia pode chegar ao fim, se você quiser. Hoje é noite de salvação, esse dia das mães. Eu creio que toda mãe gostaria de ouvir isso. A salvação para a sua casa, a salvação para os teus filhos. É uma noite de restauração, é uma noite de acabar o sofrimento e perseguição desse vingador. Hoje, o alívio pode chegar para você. Basta você que está me ouvindo nesta noite, você que está aí me ouvindo nesta noite, entender que a igreja representa as portas da cidade de refúgio, vamos dizer assim. Pedir perdão para Deus aonde você está. Confessar que errou mesmo aí na sua casa, que falhou, que foi impensada essa atitude, que bobeira que você fez, que se arrepende verdadeiramente e que não aguenta mais o vingador, o diabo atrás de você. Confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você faz isso, as portas da salvação abrem para você. As angústias, a grande aflição, aquele aperto no coração, a carência, a ansiedade, o medo, desaparecerão. E Jesus te receberá na cidade santa. Ele mesmo fala assim: eu sou a porta, quem entrar por mim, olha só, estará comigo, serei com ele, ele comigo. Olha que coisa interessante, Jesus fala que ele é a porta. E um documentário que eu vi esses dias, que tempo de isolamento social é assim, a gente assiste tanta coisa, é ou não é? Aquele momento assim que você não sabe o que fazer, mas está mudando de canal, você vê um documentário sobre a África. Eu vi a história de uns filhotes de leõezinhos lá,
e eles acharam um jabuti, que é o tipo se fosse uma tartaruga gigante assim, né? Enorme, e os filhotinhos de leão ali brincando com ele, tentando, mas ele se escondeu dentro do casco. O jabuti se escondeu dentro do casco, e eles fizeram de tudo, subia por cima daquele jabuti, caía, e tentava, e não conseguiam fazer nada com o jabuti, e ele se esconde no casco. Aí chegou a mãe, né, a leoa. Interessante que eles falam que é o mais terrível animal da savana africana. Ela chega e ela viu os filhotes ali, e ela chega, os filhotes saem correndo, e ela chega, ela tenta morder o casco assim, mas acho que ela ficou com medo de quebrar os dentes duro, e ela tentou de tudo, mas o jabuti estava dentro do casco. O casco era muito duro, e ela lambeu. O que me chamou a atenção é que ela lambia o casco do jabuti, e lambia, e lambia, e lambia. Mas ele estava seguro, ele estava num refúgio que era muito forte. Ei, o inimigo pode ter chegado até muito perto de você, para destruir você. Ele pode ter chegado até lamber você, ele pode ter chegado até lamber, mas não vai conseguir cobrar o refúgio, chamado Jesus Cristo na sua vida. O nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro é Jesus. O inimigo pode fazer de tudo, mas ele não vai quebrá-lo. Entregue a sua vida a ele nessa noite. Venha se sentir seguro. João 10:10, Jesus fala assim: eu vim para que você tenha vida, e a tenha com abundância. Pastor, se fala tanto em vida abundante, por que eu não tenho a vida abundante? Primeira coisa que eu não tenho a vida abundante, eu tenho que reconhecer as minhas falhas. Eu tenho que reconhecer os meus pecados. Eu tenho que deixar de pôr a culpa nos outros. Eu tenho que deixar de que aconteceu comigo, pôr a culpa no meu líder de célula, no pastor da igreja, na igreja, pôr a culpa no governo, pôr a culpa no Covid, põe a culpa em tudo quanto é coisa. E eu tenho que reconhecer que eu tenho que confessar. Mas o vingador também usa uma estratégia, ele usa flechas de longe, chamado flechas inflamadas, como diz o apóstolo Paulo. E uma dessas flechas que pode cair no teu coração chama-se orgulho. E essa semente, essa flecha, acaba com você. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Alguma coisa tem angustiado você? Como que você está aí nesse dia das mães? Você passou o dia com a sua mãe, talvez você não pôde ver ela por causa do isolamento. O que está angustiando você? Você quer confessar algo essa noite? O inimigo está no teu encalço, não está? Está no teu pé, não está? O inimigo já está correndo atrás de você, não está? Por coisas que você ainda não confessou. Hoje, as portas da cidade de refúgio estão abertas para você. É só você querer entrar. É só você querer entrar. É só você tomar uma atitude. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Eu não sei a angústia que você está vivendo, mas Jesus é nosso refúgio. Eu não sei aquilo que você cometeu, mas se você for para Ele, confessar, as portas da salvação se abrirão para você. E você experimentará um novo tempo na sua vida. Você experimentará uma alegria que você nunca imaginou. Porque o nosso sumo sacerdote morreu, mas ressuscitou e está conosco para todos sempre. Eu não sei como você está, mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você nessa noite. Existe solução para você. Existe oportunidade para você. Existe um novo tempo para a sua vida. Existe uma nova fase para a sua vida. Não deixa mais o inimigo achar que você está derrotado. Não deixa mais o inimigo fazer você pensar que o vingador de sangue vai acabar com você. Não vai. Deus já deu um escape. Deus já deu uma solução, chamada Jesus. Ele é salvação para a humanidade. Ele fala assim em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que tal largar sua angústia nas mãos dele? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quero orar por você nesta noite. Quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor nessa noite. Quero convidar você
para confessar os seus pecados. Eu quero convidar você a experimentar um tempo diferente na sua vida. Eu quero desafiar você a sair fora do orgulho que está te impedindo você de usufruir da cidade santa nas mãos de Deus. Quero orar por você. Senhor, nós estamos compartilhando esta palavra nesse dia 10. E eu creio, Senhor, que esse dia das mães é um dia memorável, um dia profético. Porque neste dia, o Senhor diz para nós que o Senhor é o nosso socorro e refúgio. No momento da angústia, no momento da tribulação, o Senhor é a nossa porta que se abre, a porta da salvação. O Senhor é aquele que está com as mãos estendidas ouvindo o nosso clamor. E o Senhor de maneira nenhuma abandona aqueles que te creem em Ti e buscam a Tua presença. Deus, eu não sei o que os Teus filhos e filhas praticaram ou fizeram, mas eu sei o que o Senhor fez na cruz. O Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, o Senhor pagou o preço pela nossa dívida, e hoje o vingador, o diabo não pode tocar mais em nós, porque nós confessamos, Deus, que somos pecadores, mas nós cremos em Ti. Reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Te convidamos, o Senhor vir morar no nosso coração, e nós queremos entrar dentro dessa cidade. Queremos morar contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que alegria poder compartilhar essa palavra com você. Nós não sabemos quanto tempo ainda estaremos assim, nesse culto online, mas queremos que logo nós estaremos juntos aqui na igreja, compartilhando, celebrando com você. E eu creio, querido, que a igreja cristã não será mais a mesma depois de Covid-19. Querido, eu creio nisso. Eu creio no meu coração que nós não podemos voltar para a casa do Senhor da mesma forma que nós tínhamos. Nós não podemos voltar, Deus, daquela maneira, Deus, simplesmente parados, estagnados, vindo para a Tua casa sem motivo de celebrar grande salvação. Não dá mais. Deus, eu creio que nós teremos que ser cristãos verdadeiros, cristãos que entendem que estão dentro da cidade de refúgio. E eu quero compartilhar com você, querido, quando você voltar, celebrarmos juntos aqui a alegria da salvação. A igreja está aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30, das 13h30 às 17h. Você pode vir aqui, você pode ter um tempo de oração, não vai ter ninguém aqui, mas pode entrar aqui, pode orar aqui, nesse momento, se você quiser. E se você quiser também, você que é dizimista dessa igreja, trazer seu dízimo, sua oferta, você pode trazer aqui. Se você quiser também fazer um depósito, a conta da igreja no Banco Itaú, a conta vai estar passando aqui, ó. Você pode, se é pessoa física, também tem um CNPJ, você pode, congela a imagem aí, né? Tira uma foto aí, você pode depositar na conta, você pode vir aqui de maneira presencial. E nós adoramos a Deus, né, de maneiras alegre, feliz. Nossa igreja é uma igreja em células, e nós trabalhamos através de pequenos grupos que se reúnem nos lares uma vez por semana, para compartilhar a palavra de Deus. E eu creio, querido, que nesta noite, nesse dia das mães, eu tenho convicção disso, que muitos de vocês vão entender. Eu preciso ir correndo para as mãos do Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, mas como é o dia das mães, eu quero chamar aqui a pastora Conceição. Nós queremos orar pelas mães nessa noite. Pastora Conceição está chegando aqui, por trás das câmeras. Nós estamos orando aqui, queremos orar pelas mães nesta hora. Queremos abençoar você, mamãe, que Deus deu esse privilégio para você. E nós queremos, além de tudo, profetizar sobre cada mulher ser uma mãe de multidões. Nós queremos no avivamento. Nós queremos um despertar poderoso de Deus. Nós cremos, querido, que a cidade de Antonina e toda a região será abalada por esse poder maravilhoso de Deus. Eu quero dizer para você que será um tsunami de avivamento. Ou a pessoa entra nele, ou vai mergulhar, ou vai acontecer algo sobrenatural. Nós não podemos viver a vida cristã da mesma forma. Então, mamãe, se você filho, está aí perto da sua mãe, chega pertinho dela agora aí. Vamos abençoar as mães. E eu creio nisso em nome de Jesus, que Deus tem feito coisas tremendas e continuará fazendo coisas tremendas. Então, nós queremos orar pelas mães nesta hora. Senhor, nós queremos abençoar cada mãe que está nos ouvindo agora e te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor as console, as conforte, e que o Senhor dê fortaleza a elas, o Senhor as segure nas mãos, que o Senhor continue, Senhor, tomando conta de cada mãe. Pai, nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar, Deus, eu creio nisso, que cada pessoa onde estiver chegando esta palavra, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja agindo de maneira sobrenatural, e
Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre ela permaneça. Em nome de Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não está na página da igreja no YouTube lá, entre lá, clique lá, vai no sininho lá, coloca quando chegar vídeo novo, você ser avisado. Tá ok? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te renove a sua vida e venha logo da cidade de refúgio. Amém? Deus te abençoe.